Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Que é o pastor Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Você é novo por aqui? Já vai se inscrevendo, deixe seu like, amém? Para nos ajudar aqui. Eu tenho certeza que aqui tem algumas informações muito úteis para a sua vida espiritual e aqui tem alimento para a sua alma. Amém, meus irmãos? Aqui nós procuramos falar da palavra do Senhor, explicar pontos difíceis da palavra do Senhor, amém? E crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje eu venho com mais um É Mito, a Bíblia diz diferente, amém? O mito de hoje, meus irmãos, nesse cenário diferente, né? Geralmente a gente grava ali na biblioteca, no escritório, mas hoje eu resolvi aproveitar aqui o cenário do nosso quadro esquemático, né? Para poder falar aos irmãos sobre a seguinte temática. É impossível o crente cair da graça. Será verdade? Será um mito? Vamos ver isso. Antes nós vamos chamar a nossa vinhetinha abençoada do canal. São 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você se inscrever em nosso canal se você não é inscrito, deixar o seu like e nós voltamos já. O crente infiel não perderá sua salvação. Mesmo que um crente, para todos os propósitos práticos, se torne um incrédulo, sua salvação não está em perigo. Cristo não negará a um cristão incrédulo sua salvação. Charles Stanley, Eternal Security, Can You Be Sure? Páginas 93 e 94. Meus amados irmãos, a doutrina que assevera que é impossível um crente cair da graça, chamada doutrina da perseverança dos santos, uma doutrina de viés reformado, professada por, eu diria, mais de 90% dos calvinistas, ela apregoa com base em textos como João capítulo de número 6, verso 37, João capítulo 10, verso 28, que aqueles a quem Cristo chamou, decretou, escolheu, né, e predestinou a glória eterna futura, eles jamais decairão da fé. Amém? Será isso verdade? Será que esses textos estão corretamente interpretados? Será que essa doutrina, essa teologia coaduna com o restante do aspecto bibliológico, do ensinamento bíblico baseado na revelação de Deus para a humanidade que obedece um plano chamado plano de salvação e de revelação da salvação de Deus? Isso é o que nós pretendemos desvendar aqui neste vídeo, portanto fique conosco, amém? Eu gostaria de deixar aqui uma definição que Lawrence Vance, no livro O Outro Lado do Calvinismo, ele nos deixa acerca desta doutrina da perseverança dos santos. Com base em suas fontes de pesquisa de renomados escritores calvinistas, né, reformados, ele nos informa o seguinte, siga aí na projeção. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito, veja aí que está falando de eleição incondicional, né, e graça irresistível, dentro de uma expiação limitada, e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, veja aí como está discriminando, esses não podem decair totalmente, nem definitivamente do estado de graça. Antes vão perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Aí ele continua. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Os irmãos, prestem atenção. Aqui, até em certo ponto, tirado do seu contexto, até parece com a nossa própria confissão, né, arminiana de segurança em Cristo Jesus. Amém? Mas ele vai continuar dizendo o seguinte. Não obstante, a visão perceptível da luz do amor de Deus pode, para eles, cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Aqui, meus irmãos, primeiro, se essa visão perceptível, né, da luz e do amor de Deus pode para eles, por algum tempo, né, ser obscurecida, ficar, né, cobrir-se de nuvens, isso não se configura como um declínio da graça? Essa é a pergunta que fica, amém? E ele fala depois
né, que a causa disso pode ser a incredulidade e as tentações de Satanás. Irmãos, aqui me parece um tiro no pé, tá? Mas é só uma intenção aqui para provocar nos irmãos a curiosidade pelo que eu vou explicar depois, ok? Pelas tentações de Satanás, quando ele fala que a tentação pode obscurecer a vida do crente, nós temos diversas recomendações bíblicas para nós resistir firmes na fé. Não é isso que nos diz Efésios capítulo de número 6? Para que nós possamos resistir o diabo, né? Nós não temos que ter as armaduras de Deus. Amém, irmãos? Mas a questão da incredulidade, aí nós já vamos para outra etapa. Jesus nos afirma em João capítulo 16, verso 8, né? Que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado é o quê? Da incredulidade, porque não creem em mim. Verso 8 do capítulo 16 de São João. Então não tem justificativa neste mundo para um crente ser incrédulo. Incredulidade e crente não combinam. Incredulidade e salvação não combinam. Capítulo 3, 4 de Hebreus vai nos explicar que o povo de Israel ficou fora do descanso de Deus, que o próprio escritor nos afirma, né, que nós devemos perseverar para entrar no descanso de Deus, né, e que resta ainda um repouso, um descanso para o povo de Deus. Ele nos orienta e nos informa que o povo de Israel ficou fora do descanso de Deus e não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, meus irmãos? Então não tem justificativa, tá? Então isso aqui já é um fragmento que eu quero que os irmãos, né, que acreditam que um crente pode cair na graça, observem em relação à perseverança dos santos. Amém? Continua aqui, vence, dizendo: essa perseverança não depende de um livre-arbítrio por parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição. Ou seja, então quem persevera não é o homem, é Deus, né? Porque a perseverança, ela inclui uma disposição da alma. Amém, irmãos? E na alma, nós sabemos pela antropologia bíblica que reside sentimentos, intelecto e vontade. Amém? Sobre, né, no mérito da intercessão de Cristo, da união com Ele, do juramento de Deus, da natureza do pacto da graça, que nesse caso é uma graça irresistível, amém? Dentre outros. Tudo isso decorre a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. Ele continua dizendo ainda que, levados pela tentação de Satanás e do mundo, pela prevalência da corrupção que ainda permanece dentro deles, ou pela negligência aos meios para a sua própria preservação. Olha, negligência aos meios para a sua própria preservação. Isso nos fala sobre a lógica que deve existir, né? Pelo fato de que se uma pessoa tem como negligenciar algo, ela tem como perseverar em algo também, não negligenciar. Amém? Não obstante, conclui Vence acerca da doutrina da perseverança dos santos, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados através da fé em Cristo Jesus até o fim. E aqui eu concluo esta parte de leitura, deixando para você a referência aí, você já deve ter visto, né, chamando a atenção para duas coisas. Não obstante, né, aqueles, né, que por algum motivo se desviaram, renovarão o seu arrependimento. Espera aí, mas não foi dito que a perseverança não é pelo livre-arbítrio deles? Né? Como eles renovarão o seu arrependimento? Né? Então já vê que já há um choque também aí de conflito dentro da própria teologia, ok? E serão preservados através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu chamo a atenção para os irmãos que esta fé é a mesma fé que eles apregoam ser um dom de Deus. E lógico que a fé é um dom de Deus, né? Mas numa exegese equivocada de Efésios capítulo 2, verso 8, né, onde diz que a fé é um dom de Deus e não a salvação pela graça mediante a fé. Eu tenho um vídeo sobre isso, em algum lugar aqui em cima você vai encontrar, amém? Nós vamos ver que não é só a fé que é um dom de Deus, mas a salvação, né, pela graça mediante a fé é um dom de Deus. Neste caso aqui, eles creem que a fé é colocada por Deus no homem, né, onde ele é regenerado para depois crer, né, e consequentemente a isso não pode cair da graça. Amém, meus irmãos? Agora, logicamente, essa teoria ela tem falhas escriturísticas, nós já procuramos expor alguma delas aqui, amém? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, antes de bater o martelo sobre esse assunto, para o nosso quadro esquemático. Lá eu quero que você entenda o
o que eu vou dizer sobre o meu ponto de vista final acerca desta fala que, ao meu ver, é uma falácia, ao meu ver, é uma fala errônea, não encontra amparo nas Escrituras. Mas antes de tudo isso, tenha sua mente aberta, olhe o que eu vou colocar no quadro esquemático, ok? Porque falar que é mito é fácil, é só eu achar que é um mito, eu falo, né, e tá tudo certo. Mas eu quero mostrar para os irmãos algo além, né, do que meros escritos em livro, né? Eu quero mostrar algo que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos revela, né? E que esses pontos de vista também deixaram de observar nesta questão. Vamos para o nosso quadro esquemático e eu volto depois com as considerações finais. Meus irmãos, mais do que sentenciar o que é mito, o que não é mito, eu preciso que você entenda isso aqui. É impossível o crente cair da graça? Uma pergunta que precisa ser pensada para ser respondida. Não é se esconder atrás de uma confissão, nem de um catecismo, né? E nem de passagens isoladas das Escrituras. Tá? Nós temos que pensar. Quem é o crente? Né? Quem é o crente? Isso vai responder a nossa pergunta. Tá? Mas até nós chegarmos nesse produto final, nós temos que analisar que essa questão de cair da graça, decair da graça, ela se refere mais especificamente à perdição daqueles que um dia foram alcançados pela graça. Okay? Isso vai nos levar a um subproduto que se chama apostasia, tá? Né? Representado pela letra A. Temos três correntes, né, que opinam sobre a apostasia. Okay? Tem uma ala, uma teologia que defende, né, que a apostasia não existe, ela é antibíblica. Né? Ou seja, ela não tem nas Escrituras. Né? Essa é a afirmação. Mas daí vem a minha argumentação. Peraí, mas o que eu faço com tantas passagens escritas com expressões claríssimas, como cair da graça, naufragar na fé, amar o presente século, né? Enfim, tá? Morno, a expressão morna, né? De Apocalipse capítulo 3, referindo-se à igreja de Laodiceia. Né? O que fazer com várias passagens? Logicamente que alguns vão dizer, você sempre diz que, né, nem sempre o que está na Bíblia, né, é bíblico. Né? Mas o conceito de cair da graça também está na Bíblia, não só a palavra explícita. Tá? O conceito também está espalhado por toda a Escritura. Até mesmo o que aconteceu no Antigo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10, né? Paulo traz a lume essa realidade que aconteceu lá com o contexto de apostasia. Tá? Então, o contexto bibliológico de cair na graça, ele é perfeito. Ele acompanha todo o processo de revelação das Escrituras. Okay? Então, quando eu digo que a apostasia é antibíblica, que não tem apostasia nas Escrituras, que não existe, conforme nós já podemos ver na explicação de Lawrence Vance, já lida nessa introdução, né, sobre a posição da perseverança dos santos, por exemplo, né, o que nós vamos fazer com inúmeras passagens que falam sobre a realidade da apostasia. Okay? Então, essa é uma das correntes. A outra corrente fala que a apostasia é uma alegoria bíblica. Alguns chegam até a dizer que está no campo da suposição, mas não da realidade. Ok? Ou seja, tem apostasia na Bíblia, está escrito lá, da graça tendes caído. Mas não é tudo isso, mas não é exatamente assim. Tem, mas, né, sempre tem um maisinho. Né? Esse mais, irmão, mais complica do que resolve. Eu acredito que essa posição intermediária, né, primeiro pela questão do mau uso da alegoria, né, ela é a mais perigosa, ela é a mais improvável de uma pessoa crente estar, ok? Vamos logo para a terceira corrente, né, que diz que a apostasia é bíblica, ou seja, tem apostasia na Bíblia, não só termos, mas exemplos clássicos de pessoas que caíram, né? E está baseada em referências bíblicas no contexto judaico, por exemplo, em Gálatas, né? Até mesmo a teologia de Paulo, né? São um contexto judaico, e até mesmo no Antigo Testamento, ok? E através da própria soteriologia, né? Quando estuda a doutrina da santificação, ok? Seja no campo da soteriologia, seja no campo da eclesiologia, né? Seja no campo da teologia prática, ok? A santificação, ela é recheada, né? Ela é como nós veremos a seguir, ela é recheada de imprecações
que protegem o crente contra a apostasia, ok? Isso nós vamos ver de uma forma mais dinâmica logo após. Então, quando eu falo que a apostasia ela é bíblica e tem pressupostos bíblicos, né, pelas referências, contextos judaicos ou pelo próprio conceito da doutrina da santificação, eu consigo enxergar isso primeiro pelos âmbitos que ela trabalha em toda a Bíblia. A Bíblia fala que a apostasia ela trabalha tanto no aspecto espiritual do homem como no aspecto moral do homem, ok? Eu tenho vídeos falando sobre antropologia, aplicação antropológica, ok? Então você pode aí perceber. Tricotomia, fala sobre isso, enfim, ok? Não só no campo espiritual e moral, mas também nos âmbitos individual, ou seja, um ser sozinho pode apostatar, ou uma sociedade toda pode apostatar, ok? E em terceiro lugar, a Bíblia nos mostra que a apostasia ela atua nos âmbitos das ações, da prática ou de um sistema de pecado, ok? Quando nós olhamos, por exemplo, 1 Timóteo 4:1, nós vemos pessoas praticando ações, ok? Quando nós olhamos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2:3, Mateus 24:12, Lucas 18:8, nós vemos um sistema em ação, ok? E não há a menor dúvida, né, de que como sistema, né, a apostasia ela opera em nosso meio, ok? Como ficou até claramente colocado na questão da citação do Vence, né, acerca da posição, por exemplo, calvinista, da perseverança dos santos. Ora, se é eleito desde a fundação do mundo, por que pode cair por um tempo? Né? Há um sistema nesse mundo, há uma ação que leva o homem por um tempo, mesmo como afirma, como assegura a afirmação reformada, vamos dizer assim, né, que pode ser praticada ações, né, de hostilidade contra Deus e contra os homens. Isso é apostasia, meus irmãos. Amém? E nós vamos poder observar que ninguém dorme crente e acorda apóstata. Essas coisas, elas entram, né, sorrateiramente. Okay? A apostasia não se mostra biblicamente estruturada somente pelos âmbitos, mas também em níveis, ok? Exatamente o que eu acabei de falar. Ninguém dorme verde e acorda amarelo, tá? Há um progresso, ok? Nós temos que entender, então, a doutrina da santificação, que é o que eu gostaria de frisar para os irmãos, ok? Que a cruz de Cristo, ela starta no crente um processo de santificação que tem início e tem fim, ele é gradativo. Eu diria até, usando as implicações, né, homiléticas, né, que o aspecto vertical da cruz é exatamente tirar o homem da terra e levar ao céu, né, mostra esse aspecto santificador entre Deus e o homem, ou produzido por Deus para o homem. Ao passo que o patíbulo horizontal, ele demonstra a santificação, né, em sociedade. Ok, meus irmãos? Bom, a cruz de Cristo, ele crucifica o Adão. Nós sabemos disso, é uma questão soterológica, nós não vamos nos prender a isso. Ok? A partir daí, né, já começa uma posição de santificação do crente. Por quê? Porque é operado nele a justificação e a regeneração, ok? Ou a primeira redenção, como se diz, a redenção da alma, ok? A soma dessas duas obras opera a adoção. O crente é inserido na família de Deus, né, no corpo de Cristo, né, ele é adotado por Deus, ok? Isso, irmãos, por si só já é uma santificação. Ele era Adão, né? Agora ele já está em Cristo. Isso aconteceu no passado, nos 3 tempos da salvação, isso aconteceu no passado, ok? Então, posicionalmente, o crente é santificado, aceitou Jesus como Salvador, né? Tornou-se nova criatura, é santificado, mas posicionalmente, ok? Agora, com o dia a dia, no presente, o hoje, né, que a Bíblia tanto enfatiza, né, nós devemos progredir em nossa santificação. Perceba então que é necessário entender a santificação para entender o processo de apostasia e saber se é possível o crente cair da graça, ok? No presente, o que acontece? Uma progressão. É o que nós chamamos de doutrina da santificação. É separar-se do pecado? Não, um perfeito entendimento do ensino de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6, 7 de São Mateus. Inclusive, eu até indico um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, que é Estudos sobre o Sermão do Monte, amém? Interessantíssimo de ser lido. Vai nos mostrar o seguinte: santificação não é separarmos do pecado. A santificação não é nós não pecarmos. A santificação não é nós não fazermos aquilo que é errado.
A santificação é nós nos unirmos a Deus, é fazer o que é certo, é querer o que é bom, é prosseguir, é desenvolver a nossa salvação. E isso é santificação. Consequentemente, quanto mais perto chegamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Amém, meus irmãos? Essa é a santificação bíblica, mas ela é progressiva, ok? Ela não tem um estágio retilíneo. Ninguém é crente hoje como era ontem. Precisa ser mais, amém? Ou pode ser menos, mas igual não é, amém, meus irmãos? Conforme o tempo vai passando, a tendência é que nós cresçamos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Desta forma, a doutrina da perseverança dos santos, que apregou uma santificação ela perfeita, que começou aqui, né, e vai até o futuro, né, a Bíblia nos ensina diferente em passagens como, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 2, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, irmão. O texto está bem claro, é desenvolver, progredir. Na mesma epístola, no capítulo 3, verso 12 e 13, Paulo nos diz o seguinte, eu faço questão de ler esse versículo para mostrar que a santificação hoje ela é progressiva. Não que eu já o tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aí depois no versículo 15 ele fala, nós que somos perfeitos, amém? Por quê? Por causa dessa posição, amém? Mas ele diz, ainda não cheguei à perfeição, ele está falando de uma perfeição final, amém? Portanto está aqui, irmão, progressividade, temos que crescer, ok? E no futuro, por ocasião do arrebatamento, nós vamos chegar a um estado de perfeição. Filipenses 3:20 vai nos dizer que nós teremos o corpo do céu, amém, meus irmãos? E aí haverá a redenção não só da alma que foi feita na cruz, mas também do corpo e do espírito para aqueles que estão vivos, amém? Ou do corpo para aqueles que estão mortos, haja vista que o espírito teria sido redimido na morte do crente, amém? Vou deixar aqui em algum lugar para os irmãos uma indicação de vídeo sobre o aspecto redentor, o processo redentor do crente, ok? Entendendo como funciona a santificação, o processo de santificação, o contrário disso acontece e chama-se processo de apostasia. Nós que estamos aqui em progressão, se estabilizarmos, se não continuarmos crescendo e se abrirmos uma porta, eu vou até colocar o exemplo de uma porta aqui, se abrimos a porta para o pecado, o que acontece? Nós entramos, assim como a cruz nos posicionou, nós entramos numa posição de pecado, de esfriamento, de apostasia. Amém, irmãos? Nesse caso, a apostasia, ela é posicional também, em contrapartida, antiteticamente à santificação. 1 Coríntios capítulo 10 fala disso. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E veja que essa recomendação é dada com base no contexto judaico, com base na história de Israel. Amém? Acontece que entrou por esta porta do pecado, abandonou o processo de santificação, entrou por um processo de apostasia. Se ele continuar neste processo, ele vai progredir, né? Ele vai entrar assim como na santificação tem a progressão, na apostasia também tem. E o que acontece aqui é o endurecimento, como nos explica Paulo em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Amém, meus irmãos? Porque eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram antes, né? Fizeram tudo que é do desagrado de Deus. Deus também os entregou às próprias paixões para desonrarem os seus corpos, amém? E por aí, daí por diante. E Paulo vai falar também com relação aos judeus no capítulo 2, ok? Aí os irmãos percebam que aqui na santificação, a cruz resgata o Adão e o coloca na direção do segundo Adão, que é Cristo. 1 Coríntios 15 fala sobre isso, amém? Quando o homem começa o caminho oposto, eu poderia até voltar por esse caminho com o intuito de chegar à cruz, mas fica um ponto de interrogação. Aonde tem cruz aqui para ele voltar? Não tem mais, irmãos. Hebreus é bem claro, o capítulo 10 de Hebreus é bem claro em dizer que não há sacrifício para aqueles que pisam o sangue da aliança e calcam aos pés a obra do Calvário e fazem agravo ao Espírito da graça. Amém, meus irmãos? Portanto, ele vai continuar endurecido até ele chegar a um status, em vez de perfeição, a um status de rejeição, aonde o escritor aos Hebreus diz
no capítulo 6, que é impossível aqueles que, uma vez tendo sido iluminados, provaram o excelente dom de Deus, né, a disposição do século vindouro, né, as bênçãos celestiais, e recaíram, seja outra vez, iluminados para arrependimento, porque de novo crucificam a Deus. Ou seja, quem crucificou a Jesus? Adão. Os nossos pecados fizeram a crucificação de Jesus. A manifestação do amor de Deus através da cruz é para salvar o Adão. Vai voltar de novo a ser Adão? Não tem Cristo que vem de novo. Não tem projeto de salvação de Deus de novo. Amém, meus irmãos? E isso se chama apostasia no seu estado final. Amém? Aqui, posição no presente, né? No passado, né? Quando a pessoa ela toma essa posição. No presente ela progride, né? E no futuro a tendência dela é ser condenada. Amém, meus irmãos? Portanto, se a Bíblia explica tudo isso, né, com níveis, equiparando antiteticamente o processo de apostasia ao processo de comparação, eu pergunto para os irmãos, o crente que está aqui, que pode cair da graça, é um crente que está indo para o céu em processo de santificação? Ou é um crente que passou pela porta da decisão do livre-arbítrio, né, de deixar Jesus, né, de praticar o que é mal, de abrir concessões para a sua vida e descer novamente em direção à vida adâmica, à vida do curso da natureza em um processo de apostasia? Logo, irmãos, veja que o crente aqui, um dia ele foi, no presente, ele estava progredindo, né? Provaram o dom celestial, provaram, né, as virtudes do século vindouro, a revelação de Deus, provar de tudo, né? E agora eles passaram pela porta, através, né, do seu próprio querer, de sua própria decisão, conscientemente, porque a apostasia não é aqueles pecados de acidente. A apostasia, né, ela fere a doutrina da santificação. E da santificação nós só saímos, né, se nós passarmos por essa porta da decisão. Amém, irmãos? Portanto, esse crente que está aqui, ele um dia foi sim crente, ok? Mas, né, ele não está mais em Jesus, ele ultrapassou para o lado de lá, ok? Portanto, ele pode sim cair da graça, né, por um contexto bíblico, né, porque está recheado de referências, contextos e questões doutrinárias e teológicas implícitas nessa realidade. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui, tentando explicar aos irmãos por que é mito que o crente não cai da graça. Ok? De fato, o crente cai da graça sim, né? E a teologia que afirma que o crente não cai da graça é uma teologia mitológica e deve ser rechaçada. Amém? Muito bem, meus irmãos, vocês puderam ver aí no nosso quadro esquemático a aplicação da apostasia a partir da doutrina da santificação, que é somente dos pressupostos bíblicos que corroboram a realidade desta praga, a realidade desta degeneração, né, que começa com coisas simples, começa sutilmente, mas que tem caráter irrevogável no seu estado final. Portanto, é uma realidade bíblica, ok? Agora eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que a reforma, que é tão, né, às vezes tão idolatrada no meio do cristianismo, né, principalmente as igrejas de viés reformados, ela é importantíssima para a história da igreja, só que ela teve falhas, né? E essas falhas parece que perduram até hoje, mesmo com a amplificação da revelação de Deus no campo soteriológico, inclusive. Veja os irmãos que um dos legados errôneos que a soteriologia da reforma ainda perdura em nossos dias é o fato de que eles afirmaram e afirmam que a justificação é a maior de todas as bênçãos dentro do plano da salvação. E isso não é verdade, meus irmãos. Nós vimos ali, né, no aspecto das bênçãos da salvação, nos 3 tempos da salvação, ali nas escadinhas subindo, né, nós vimos que logo após, né, a justificação vem a santificação. E a Bíblia dá uma ênfase muito grande à santificação, dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser justificado, mas se não for santo, é sinal que não é justificado, né? Porque a justificação opera a santificação posicional, né? Mas precisa progredir, né? Precisa manter, seguir a paz com todos, que siga, continue em santificação. Amém, meus irmãos? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Portanto, se fôssemos
qualificar, né, como prioridade, uma vez já sendo salvos, já sendo lavados, como diz Paulo, né? Às vezes sido lavados, às vezes sido justificados, às vezes sido redimidos pelo sangue do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, né? Hoje o que importa para nós é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, veja, irmãos, que as coisas evoluem, né? O ponto de vista contextual da reforma ensinou uma coisa que naquela época podia até ser utilizada por conta da meritocracia católica, mas hoje, né, as coisas já evoluíram, o Senhor já revelou outras coisas, né, e a palavra do Senhor é progressiva. Amém, meus irmãos? Isso compensa nós notarmos, ok? E eu só posso concluir com tudo que foi falado aqui, tá? Que essa frase, que é impossível um crente cair na graça, ela é mito. A Bíblia diz muito diferente. Vamos carimbar com graça, né? Vamos carimbar com toda a ousadia, com base bíblica, né? E com muito gosto, porque a Bíblia nos ensina que a graça pode sim ser perdida, a graça pode sim ser aí banalizada, ok? E isso o nosso contexto social de hoje fala por si só. Amém, meus irmãos? Concluindo, eu até diria que concordo em parte com os nossos irmãos reformados, dizendo que é impossível o crente cair da graça estando em Cristo, conforme diz João capítulo 6, verso 37. Amém? Se está em Cristo, não cai. Amém? O problema é deixar Cristo, né? O problema é deixar o Evangelho. O problema é não obedecer o Evangelho. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Amém, meus irmãos? Eu queria que você notasse como o Novo Testamento tem em abundância a expressão em Cristo, por Cristo, com Cristo. Amém? Porque é Cristo que confere valor à salvação. Amém, meus irmãos? Se estamos em Cristo, estamos seguros. Portanto, eu concordo sim, né? Em partes com os irmãos calvinistas. Mas na contrapartida, eu digo também que é impossível o crente não cair da graça se não está em Cristo. Amém, irmãos? Pode ser estar em Cristo hoje, não está amanhã. Se ele não está em Cristo, e eu não estou dizendo de pecados acidentais, tá, irmãos? Estou falando de atos deliberados de abandonar a Cristo, abandonar o chamado, abandonar a vocação, amém? Parar no meio do caminho, amém? Estou falando disso, amém? Atos deliberados, ok? É impossível o crente não cair da graça se não estiver em Cristo. Né? É muito fácil nós citarmos capítulo 6 de João, verso 37, ou verso 44, né? E até João 10 e 28, né? Sem olhar o capítulo 15 de João. Amém? Cristo não lança ninguém fora. Armínio tinha razão. Há segurança em Cristo Jesus. O plano é perfeito. Né? Quem chamou é forte o suficiente para nos preservar até o fim. É o que nos diz Filipenses capítulo 1. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Amém, meus irmãos? No entanto, Jesus, 9 capítulos depois, vai falar: eu sou a videira. Eu tenho a obrigação de produzir uva. Quem está em mim não cai. Mas meu pai é o lavrador. Meu pai corta aqueles que não dão fruta em mim. Amém, meus irmãos? Portanto, esse cair da graça, né? Quem corta é Deus. Jesus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. A graça é para todos. Mas não é só porque a graça de Deus convida a todos ao arrependimento que todos vão ser salvos. Amém? A graça mostra-se seletiva. Tem que crer, tem que obedecer o Evangelho para poder chegar no céu. Há segurança em Cristo Jesus, mas a graça de Deus, ela é livre. Amém? Ela pode ser acolhida, ela pode ser rechaçada. Amém, meus irmãos? Portanto, fica aí mais um vídeo É Mito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Amém? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Amém? Nos ajude aí, deixa o seu parecer, a sua impressão. Amém? Já teve algum encontro com esse texto? Já teve alguma dúvida? Como você esclareceu essa dúvida? Conta pra gente essa história. Amém? Vamos interagindo, porque assim nós crescemos no reino de Deus, nós crescemos na graça e no conhecimento. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, se Deus quiser, nós nos vemos lá. Deus abençoe.